Antigamente, o homem não tinha como se comunicar, a não ser através da fala. Assim, o homem ia caçar, pescar, para trazer o sustento para sua família. E à noite, ele se reunia com os menores, com os mais jovens, para contar o seu dia a dia. Aquilo que ele havia feito, como ele havia trazido a caça, como que ele conseguiu fazer uma boa armadilha para conseguir aquele animal bravio. E assim ele ia ensinando oralmente as crianças, os mais jovens, a se tornarem adultos e a saberem como que eles iriam proceder durante a sua vida. Com o passar dos anos e com o passar dos tempos, o homem começou a desenhar nas cavernas para que registrasse ali o momento crucial em que ele havia passado para pegar aquela caça, para pegar aquele fruto, ou como foi que ele fez para adquirir aqueles conhecimentos. Isso daí foi passando de geração em geração. Eu sou Jaci Penteado, escritora, eu sou pedagoga, professora de ensino fundamental, advogada, coach, escritora de livros infantis, com 17 obras de infantis publicadas. Desde pequena, eu sempre gostei de ouvir histórias. E a memória que a gente tem de criança e a nossa memória que está no nosso DNA vem dos nossos ancestrais. Por isso eu comecei a falar do homem pré-histórico, em que ele registrava os acontecimentos do seu dia a dia através da conversa que eles tinham ao pé da fogueira à noite, depois da caça, depois de ter recolhido frutos para a alimentação da família. Meu pai e minha mãe também eram pedagogos, professores, e me incentivaram muito a ouvir histórias e mais tarde a ler livros de histórias. Então, a minha cabeça sempre foi povoada com muita criatividade, com muito interesse na leitura, no conhecimento. E é isso que a gente tem que passar para as nossas crianças. Por que escrever histórias infantis? Um dos motivos, são vários motivos que nos levam a escrever histórias infantis. Porque, na realidade, toda história, todo conto, todo romance é uma história infantil. É uma história em que nós vamos povoar a cabeça de outra pessoa com ideias, com, como nós vamos dizer, com ideias, com imaginação. Então a pessoa vai viajar no tempo através dos nossos contos. E nada mais gostoso do que escrever para crianças. Porque a criança, primeiramente, ela ao ouvir a história, ela vai criar um desejo da leitura, um desejo do conhecimento. Vocês vão me perguntar, mas como assim? Eu tenho um bisneto, hoje está com 6 anos. Ele ama ouvir as minhas histórias e também a contar histórias para mim. Então, muitas vezes a gente fica sentado, brincando, e ele fica inventando as suas histórias. Isso traz com que o mundo fantasioso da cabeça da criança
vá aumentando os personagens e o conhecimento. E quando ele ouve uma palavra diferenciada, ele quer saber a tradução, ele quer saber o sinônimo, para que serve, aonde encaixar. E isso traz para a criança um desenvolvimento psicopedagógico muito grande. A criança ela vai sozinha se autoaperfeiçoando. E com isso ela vai tendo conhecimentos. Muitos gênios foram considerados loucos quando criança. Por quê? Porque eles imaginavam coisas que na realidade não existiam naquela época. Mas eles viajaram no tempo. E assim é a nossa cabeça. A gente viaja no tempo para que a atenção, a imaginação, a observação, a memória nossa seja de reflexão linguagem. Eu, muitas vezes, em minhas aulas, eu gostava de contar histórias para os meus alunos. E além da história, eu encaixava o conhecimento naquela história. Hoje, eu encontro com vários ex-alunos, porque comigo, nas minhas mãos, passaram muitas pessoinhas. Eu leciono desde 1964. Primeiramente, eu ensinava crianças de primeira série à quarta série, que seria hoje o ensino fundamental. Depois, eu passei a lecionar para jovens, já na idade dos seus 12 a 18 anos. E mais tarde, eu agreguei mais conhecimento, mais formações e passei a ensinar também para o colegial. E todas as minhas aulas eu fazia de uma forma com que a criança sentisse vontade de ter aquele conhecimento, de fazer uma narrativa sobre aquele conhecimento. E hoje, quando eu me encontro com vários ex-alunos, primeira coisa que eles se lembram, professora, como a senhora era amorosa, a senhora contava histórias para gente, e era através daquelas histórias que a gente aprendia muita coisa. E tantas coisas eu aprendi naquela época que hoje serve de incentivo para os meus filhos, para os meus netos. Eu tenho ex-alunos que já têm netos. Então, como é gostoso a gente se encontrar com essas pessoas, né? Que sentiram aquela sensibilidade através do porquê contar histórias. Por que contar histórias? Se você escrever uma história infantil, você precisa ter apenas e tão somente ideias fantasiosas, e que essas ideias tenham e levem conhecimento para as crianças. Na antiguidade, começou-se a escrever histórias de fada, de duendes, que era para que a alegria e a fantasia chegasse até aquelas crianças. Na realidade, não era bem para crianças. Essas histórias eram contadas para os adultos. E a criança era considerada um adulto em miniatura. E daí elas participavam dessas histórias, desses contos, dessas imaginações.